Bom dia, Pai do Senhor Jesus, amados irmãos e amigos. É mais uma oportunidade que Deus tem dado ao pastor Carlos Sales nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Eu venho com a palavra do coração de Deus para o teu coração nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Quero abrir aí em Apocalipse capítulo 5, amém? Apocalipse capítulo 5. Diz assim, logo no verso 1: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém? Glórias a Deus. Estou aí na live com a minha amada irmã, Maria Inês Sales. Que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Então, diz aí o versículo 6: Eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, do que são os 7 Espíritos do Deus vivo, enviados a toda a terra, amém? Então, amados irmãos, nós vemos aí que o Senhor, o leão da tribo de Judá, ele é digno de abrir o livro, ele é digno de fazer com que todos nós venhamos aí ser achados pelo nosso Deus e Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quero também estar saudando a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja abençoando, operando, com o seu poder, com a assunção, que Deus esteja aí magnificando, aleluia, através da sua, aleluia, mão poderosa, a vida da nossa amada irmã, amém? Glórias a Deus. Aí diz, aleluia, Cristo é retratado como leão, indicando que ele reinará sobre toda a terra. Ele provém da tribo de Judá e da família de Davi. Esses títulos de Jesus como Messias vitorioso, aleluia, e o Rei eterno está em conformidade com as promessas feitas a Davi, amém? Glórias a Deus, que Deus esteja abençoando, a nossa vida diante do Cordeiro Santo de Israel, amém? Quando fala aí que no seu versículo 4, que João, ele chorava muito, porque ele sabe que se não for achada uma pessoa digna para abrir o livro, o propósito de Deus de juízo, de bênção para o mundo permanecerá sem cumprimento. Então haveria a necessidade de abrir o livro para ver o livro das obras, o livro também daqueles que verdadeiramente comparecia diante do tribunal do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então, amados irmãos, eu tenho uma ilustração aí também para trazer para os amados irmãos. Essa ilustração fala sobre o leão que pensava em ser ovelha, amém? Glórias a Deus. Diz assim: um filho de leão ficou perdido e esfomeado. Foi encontrado por uma ovelha que não tinha filhos, e comovida, mas ao mesmo tempo emocionada, ela levou o leãozinho, alimentou e cuidou dele, como se fosse um filho seu. Como o tempo, o leão começou a alimentar-se de erva e a portar-se como
ovelha até se tornar um grande leão e forte. O leãozinho brincava com as outras ovelhas jovens, sendo muitas vezes alvo de troça por ser muito diferente. Leão que pensava ser ovelha, sempre que o leãozinho era alvo de troça, ia ter com sua mãe ovelha e desabafava com ela, e ela dizia-lhe que apesar dele ser diferente, tinha muitas qualidades, as características em que ele era diferente, mas que isso não fazia dele um ser inferior e que tinha muitas outras qualidades superiores às jovens ovelhas. Certo dia, um leão aproximou-se às ovelhas tentando caçar algumas. Alarmadas, elas correram para se abrigar. O mesmo fez o leão que estava com elas. Não acreditando no que via, o leão caçador aproximou-se e disse: "Por que foges tu de mim, que te junta às ovelhas sendo um leão? Eu não sou leão, sou ovelha, e por favor, não faça mal. Não me faça mal", respondeu ele. "O quê? Tu és uma ovelha? Está enganado. Tu és um leão, um caçador igual a mim." "Não sou uma ovelha, sempre vivi assim." "Não aguento mais. Tu és um leão, o rei dos animais. Portanto, porta-te tal." De seguida levou-o para uma margem do rio, próximo de onde estava. Ele olha a sua imagem. "Ai, tu és igual a mim." A tremer, o leão viu semelhança entre ambos. Isso deixou-o confuso. Não sabia quem era e, vendo as ovelhas, correu para juntar-se a elas. Leão que pensava em ser ovelha. Enquanto brincava, um lobo aproximou-se das ovelhas, encurralando quase todas. Conseguiram fugir, mas houve uma que ficou mesmo encurralada junto às rochas, a mãe do leãozinho. Desesperada, a ovelha berregava sem parar, até que seus gritos chegaram aos ouvidos do leão medroso. Este, ao ver à distância o perigo iminente da sua mãe, transformou-se e ganhou força. Saltou um rugido de um leão apavorante que ecoou por toda a savana. Assustado e sem saber do que se tratava, o lobo fugiu a correr e a mãe ovelha ficou salva. Todos nós somos leões por natureza, embora muitas vezes, por medo da vida, nos comportamos como ovelhas, mas somos leões e sempre seremos. É importante pensarmos, é importante que possamos assumir nossa verdadeira natureza e com ela adquirir a confiança e coragem que precisamos para conquistar o nosso lugar. Qualquer ser humano é capaz de superar qualquer dificuldade. Desta parábola devemos aprender que a nossa força está dentro de nós, mesmo que precisamos emergir toda a capacidade que temos. Amém? Glórias a Deus. Deus é bom. Amém? Glórias a Deus. Fernanda Pampulona, que Deus esteja abençoando o seu dia também. Seja bem-vinda entre nós. Que Deus esteja aí operando de uma maneira abundante e transbordante, em nome de Jesus. Então, amados irmãos, nós vimos aí o texto bíblico, que fala a respeito,
que aquele que é digno de abrir o livro, né, é somente o leão da tribo de Judá. Amém? Está aí no versículo 5, né, de Apocalipse 5. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis que aqui está o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém? Aí, amados irmãos, nós vimos em Apocalipse capítulo 5 o desfecho, né, de toda a história bíblica. A gente vê o desfecho daquele que está diante do trono de Deus, conforme a palavra do Senhor diz que ele está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de julgar todos os vivos e os mortos. Então o leão da tribo de Judá, ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então nesta manhã nós vimos aí uma simples história, né? Essa história que nós temos aí diante dos nossos olhos, e a gente viu, né, que nessa história um leão, ele foi tratado, né, como ovelha, porque a ovelha vendo o leão faminto, a ovelha vendo o leão aí passando por necessidades, que ele estava abandonado, ela tratou dele, ela cuidou dele, ela não tinha filho, então ela vendo aquele leão sozinho, ela resolveu cuidar do leão, só que ele foi crescendo, né, e pensando que era ovelha, ele era medroso, e nessa situação toda veio um leão para arrebatar uma das ovelhas, para matar a sua fome, e ele também correu junto com as ovelhas, se escondeu. Só que o leão que foi atacar, ele o ridicularizou. Por causa de quê? Porque ele estava correndo, sendo ele o rei da selva, sendo ele que podia estar ali no topo da cadeia alimentar. Agora ele estava comendo grama, ele estava comendo capim, e levou ele até a beira da margem, no rio, e ali ele falou: tu é leão, tu não é ovelha. Ele temava em ser ovelha, mas quando ele viu a sua mãe em perigo, encurralada pelo lobo, ele aí colocou a sua verdadeira natureza para fora. Amados irmãos, a verdadeira natureza somos nós somos ovelhas do Senhor, mas o que está dentro de nós, diz a palavra do Senhor, nós somos o templo do Espírito Santo, e quem habita no templo do Espírito Santo é o leão da tribo de Judá. Quem habita dentro de nós é aquele, a raiz de Davi, aquele que nasceu para vencer, aquele que foi pregado na cruz do Calvário, mas ele não foi pregado porque os homens pegaram e tomaram a sua vida. Não, ele entregou a sua vida por mim e por você. Ele mesmo deu a sua vida por mim e por você. Então, neste resgate, amados irmãos, nesta manhã, o Senhor, ele vem e ele fala para que eu e você venha sair da caverna, que eu e você venha sair das situações cotidianas, do mesmismo, que nós venhamos sair para fora, que nós venhamos reagir diante das circunstâncias, porque, amados irmãos, conforme essa ovelha encurralada pelo lobos, assim muitos de nós estamos, mas nós precisamos deixar esse leão que está dentro de nós sair para fora e mostrar ao mundo quem manda, quem verdadeiramente domina, quem verdadeiramente é o Senhor. O salmista, ele diz: do Senhor, o Deus de Israel, é o céu e a terra e toda a sua plenitude. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos crer, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, saber que Ele é a autoridade máxima desse mundo. O Senhor, ele diz para mim e para você: tudo o que você pedir a meu Pai que está no céu, em meu nome, Ele o fará. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, tomar posse do nosso milagre. Nós precisamos tomar posse das nossas vitórias. Nós precisamos tomar posse das nossas conquistas. Muitas vezes, amados irmãos, nós estamos aí numa situação, vivendo conforme este leão, pensando que é ovelha. Nós somos ovelha, mas o que está dentro de nós, esse aí é verdadeiramente o leão da tribo de Judá, esse que é digno de abrir o livro, esse que é digno de estar aí mostrando para todos na terra e no céu
que Ele pode todas as coisas, porque o Senhor diz aí, amados irmãos, aleluia, em Filipenses, eu quero aí abrir aí em Filipenses, o Senhor, Ele fala, aleluia, do seu ungido, o Senhor, Ele fala do próprio Senhor Jesus Cristo, está em Filipenses capítulo 2, e Ele diz assim, amados irmãos, portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se algum entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintai o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo, não tendo cada um, aleluia, não atentando cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também, aleluia, em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, achando em forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Nós estamos também com a nossa irmã Noemi Souza aí na live, que Deus esteja abençoando a amada irmã, tenha um bom dia de salvação, que Deus esteja operando poderosamente na vida da irmã, nessa quarta-feira, em nome de Jesus Cristo, amém? Então, amados irmãos, nós temos um Deus, e esse Deus, amados irmãos, Ele ocupa todos os espaços que nós temos. Quer ver uma coisa? A palavra do Senhor diz aos seus discípulos: não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em Samaria, toda a Judéia, até os confins da terra. O Senhor está falando aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, para que nenhum deles ausentasse de Jerusalém, até que do alto fosse revestido pelo poder do Espírito Santo. Então, o poder do Espírito Santo, preste bem atenção, o Senhor, Ele diz que o vento, ele vai onde Ele quer, e ninguém pode impedir. Assim também é o Espírito Santo, Ele vai e Ele se move onde Ele quiser. E diz a Sagrada Escritura no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos que todos estavam reunidos no mesmo lugar, numa casa onde ele se reunia. Havia quase 120 almas, e eles oravam ali, e eles estavam unânimes, e ali oravam e clamavam ao Senhor, quando de repente veio do céu como um vento impetuoso, parecido com línguas repartidas como de fogo, encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Amados irmãos, o Senhor, o nosso Deus, aquele que habita na excelência do trono, aleluia, de Deus, Ele nesta manhã, Ele vem com seu poder renovador, Ele vem em nome de Jesus Cristo te encher de autoridade para combater todo o mal que tem vindo contra você. E quando você abrir a sua boca e clamar o nome de Jesus Cristo, toda a enfermidade cairá por terra, todo o mal partirá em retirada no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter fé, nós precisamos clamar, nós precisamos orar, nós precisamos ter certeza de que tudo que pedimos com fé no nome santo de Jesus de Nazaré, Ele nos concederá. Então, em nome de Jesus Cristo, nessa manhã, nós precisamos deixar esse leão da tribo de Judá sair para fora, esse rugido que
Quando aquele leãozinho ele viu a sua mãe em perigo, ele arrancou todas as forças que tinha dentro dele e ele colocou para fora e ecoou sobre toda aquela savana, sobre toda aquela floresta. Nós precisamos deixar sair de dentro de nós essa força do poder do Espírito Santo e fazer a obra vicária de Jesus ali na cruz do Calvário. Fez por mim e por você. Nós precisamos valorizar, nós precisamos crer que Deus ele pode fazer muito mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Ele pode fazer nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Se você colocar a tua vida em Deus, ele vai operar, ele vai fazer muito mais do que você tem pedido, muito mais do que você tem pensado. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação, pois o diabo, conforme diz em João 10:10, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele veio para desfazer as obras do diabo. Em nome de Jesus Cristo, ele veio para dar vida e vida em abundância. Então clame ao Senhor por esta vida que ele tem para você, clame ao Senhor por tudo que ele tem para te dar nessa manhã, tudo que ele tem a oferecer a você. Muitas vezes, amados irmãos, nós estamos gemendo, nós estamos chorando. A gente vê que a Bíblia diz que o servo dele, o Deus de Israel, Moisés, o Deus de Israel, ela vai vir, espera aí, deu um branco aqui, mas Deus ele traz, aleluia, através do Espírito Santo, Josué, Deus fala com Josué, vai nessa tua força, Josué, vai nessa tua força, eu serei contigo todos os dias da tua vida. É uma promessa que Deus faz para Josué, também faz para mim e para você. O Senhor fala, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu estarei contigo até a consumação dos séculos. O Senhor estará conosco, ele diz lá, aleluia, em Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todos os mandamentos. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. O Senhor, ele está conosco nessa manhã. Então, o Senhor, ele faz maravilhas na minha vida e na tua vida. Então, se o Senhor, ele faz maravilhas na minha vida e na tua vida, amados irmãos, é momento de nós estarmos indo muito mais além. Então, Josué agora, ele está diante de Ai. É uma cidadezinha pequena, uma cidadezinha que eles tinham que passar por ela, porque o povo era impenitente e aquela impenitência do povo atrapalhava os planos de Deus para Israel. Então, todos aqueles que se opusessem no caminho de Israel seriam destruídos. E se eles aceitassem a ter, aleluia, uma mudança de vida, eles não seriam destruídos. Então, o que aconteceu? Ai, Josué manda os espias. Quando chega em espia, o povo de Ai, ele se esconde. E o povo, aqueles espias de Josué, chega lá e olha para a cidade de Ai e fala, lá tem uma meia dúzia de cabeças de pessoas. Se você mandar 2 ou 3 mil homens, nós destruiremos aquilo lá num piscar de olho. Ele subjugou, ele subestimou o inimigo. Quando chega em Ai, Josué ele sofre uma grande derrota. E Josué se prostra no chão desde o amanhecer até o anoitecer. E Jesus, através do Espírito Santo que para sobre as águas, sobre este mundo, ele veio até Josué e disse assim, Josué, por que tu faz prostrado? Eu disse que estaria contigo até, aleluia, todos os dias da tua vida, até que você fosse levado para o céu, e estarei contigo todos os dias da tua vida. E se eu estou contigo, por que você está prostrado? Levante, há pecado no meio do arraial, aleluia, dos judeus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, amados irmãos, levantar e olhar e nos lavar e nos remir, nos transformar, nos arrepender diante de Deus, falar, Senhor, eu preciso da minha vitória, eu preciso, em nome de Jesus Cristo, ir mais além. A paz do Senhor, nossa irmã Francilene, que Deus esteja abençoando aí nessa manhã, tá? De quarta-feira, que Deus esteja operando aí na sua vida, na vida da sua família, que Deus esteja operando sobre a vida de todos. Então, amados irmãos, naquele momento, Deus falou com ele, olha Josué, é preciso aí que todos venham se reunir e se consagrar ao Senhor.
porque o Senhor dará a você a saber sobre o anátema que está no meio do povo, sobre a maldição que está no meio do povo. Em Josué, ele tirou a maldição que estava no meio do povo. E ali Deus deu uma grande vitória a Josué. Amados irmãos, nós precisamos crer que se nós obedecermos ao Senhor, Ele fará maravilhas na minha vida e na tua vida. Diz o Senhor: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A manifestação do Senhor está presente na tua vida nesta manhã. Ele quer fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele quer agir em meu favor, Ele quer agir em teu favor. E esse favor do Senhor é como se fosse a graça, é um favor imerecido, porque Ele nos amou quando nós éramos ainda inimigos dEle. Ele nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Mas mesmo, amados irmãos e penitentes, o Senhor ainda olhou para cada um de nós e nos cobriu com o sangue de Jesus Cristo que foi vertido ali na cruz do Calvário. E não é diferente nessa manhã. O teu socorro e a tua fortaleza está no céu, está na presença do glorioso Deus de Israel, e Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir o teu clamor, e Ele entrará com favor na tua vida e na vida da tua família. Ele prosperará o teu caminho para que haja vitória, e a tua vitória já foi cravada ali na cruz do Calvário, e o sangue puro e carmesim do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele te purifica de todo o pecado. Então, em nome de Jesus Cristo, se fortalece no Senhor, se coloque na posição, clame ao Senhor para dentro do teu lar, para dentro da tua casa, esteja aí colocando a tua vida em Deus, para que Deus possa, naquele grande dia, ao abrir o livro, a desatar os selos, falar assim: olha, entra para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você é minha, você é meu, e aí está a Jerusalém celestial, onde você passará a eternidade com seu Pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, amados irmãos, é mais uma mensagem que Deus tem trago a cada um de nós, é mais uma oportunidade nesta manhã que Deus tem aberto para mim e para você. É tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração, no teu coração, porque através do Espírito Santo de Deus, Deus tem operado na minha vida, Deus tem operado na tua vida, e Deus quer fazer maravilhas, aleluia, na minha vida e na tua vida. E esta é a oportunidade que nós temos de estar recebendo o nosso Senhor e Salvador como aquele que é verdadeiramente e aquele que vai fazer tudo o que tem prometido nas suas sagradas escrituras. Diz aí em Romanos capítulo 10, versículo 8, mas que diz, é uma pergunta: a palavra que está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra que pregamos. Quando ele fala a palavra que está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé. Essa palavra já está dentro de nós, através do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo diz: esta é a palavra que pregamos. Verso 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a tua boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito,
quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho da paz, do que trazem alegres novas de boas coisas. Precisamos, em nome de Jesus Cristo, crer que Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, e que Jesus Cristo ele foi morto, crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós precisamos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos crer que esse Deus, no sangue que foi aspergido, que foi derramado na cruz do Calvário, ele vem como absolvição dos meus pecados, dos teus pecados. O sangue de Jesus Cristo é a cédula que paga pelo meu pecado e pelo teu pecado. O sangue de Jesus Cristo nos limpa. O sangue de Jesus Cristo carimba o nosso passaporte para nós estarmos na presença de Deus. Então, nesta manhã, meu amado irmão, minha amada irmã, se você não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, nessa manhã a oportunidade está aberta. Amém? Eu quero orar por você. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, eu creio, ó Pai, que o Senhor enviou o seu Filho, ó Deus, aleluia, que estava preparado o Cordeiro, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, o teu Filho unigênito, ó Pai, para, Senhor Deus, verter o seu sangue ali na cruz do Calvário, se entregar, Senhor Deus, por mim e pela vida também do meu irmão, ó Pai. E que seu sangue, quando foi vertido ali na cruz do Calvário, foi pago o alto preço, ó Pai, que nós não tínhamos condição, ó Pai, de pagar. Mas em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, nós somos lavados, nós somos remidos, transformados. E nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós levantamos as nossas mãos, ó Pai, dizendo, ó Pai, que nós nos rendemos ao Senhor, ó Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, ó Pai, e venha, Senhor Deus, fazer tudo novo na nossa vida, Pai. Aqueles, ó Pai, que ainda, Senhor Deus, não conhecem o Senhor, estão confessando o Teu nome pela primeira vez, ó Pai. Eu clamo ao Senhor, ó Deus de Israel, que o Senhor venha enviar, Senhor Deus, os Teus anjos, ó Pai, para estarem, Senhor Deus, aleluia, cuidando, Senhor Deus, desses teus filhos, ó Pai, nessa manhã, operando através, Senhor Deus, do teu milagre, ó Pai, que eles, ó Pai, não venham se desviar nem para a direita nem para a esquerda, Pai, mas que eles possam, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, estar procurando uma igreja, Senhor Deus, mais próximas de sua casa, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, para estar, Senhor Deus, confirmando, ó Pai, aleluia, a sua fé, para estar, Senhor Deus, se devotando ao Senhor, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, e aqui ó Pai, que se encontram afastados, ó Pai, que nessa manhã venha renovar, ó Pai, a sua aliança, Senhor Deus, para com o Senhor, ó Pai, venha retornar, ó Pai, aos teus caminhos, ó Pai, e confiar, Senhor Deus, na absolvição do Senhor, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, pois se arrepende, ó Pai, do que tem feito, ó Pai, distante, Senhor Deus, da tua casa. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, então venha operar, Pai, que toda maldade, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, venha cair por terra, Pai, que todos os lobos vorazes, ó Pai, venham desaparecer, que o ministério, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, do Senhor, ó Pai, que o plano de salvação venha acontecer na vida de cada um, ó Pai, e que cada um, ó Pai, seja, Senhor Deus, lavados e remidos, ó Pai, pelo Teu sangue. Assim, Senhor, nessa manhã, ó Pai, nós oramos, nós clamamos, ó Pai, e nós te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja agindo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, para cada um, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, aleluia, aleluia, Senhor Deus, sentidos sensíveis, ó Pai, a voz do Teu Santo Espírito, ó Pai, faça resplandecer da Tua glória, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus esteja abençoando os meus amados irmãos nessa manhã. A paz do Senhor Jesus ao nosso irmão Heleno. Que Deus esteja abençoando você e sua família aí, operando através do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, amados irmãos, uma boa quarta-feira a todos. Que Deus esteja aí derramando as suas bênçãos inefáveis do seu sobrenatural e que cada um seja alvo do milagre de Deus. Que Deus esteja aí abraçando a todos, remindo, transformando, fazendo uma obra magnífica na vida de cada irmão, na vida de cada irmã. Muito obrigado pela presença de todos.
que Deus esteja aí lavando, né, operando, fazendo um milagre, em nome de Jesus Cristo, amém? Então, até amanhã, se Deus quiser, às 7 horas da manhã, e que Deus esteja abençoando os amados irmãos, que Deus esteja aí dando aí uma quarta-feira cheia da presença do glorioso Deus de Israel, que Ele esteja o teu socorro, a tua fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Levanta tuas mãos, quero dar a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vida no Messias, e todos digam amém. Deus abençoe a todos vocês. Agora o pastor Carlos estará saindo, né, para ir trabalhar. Que Deus esteja aí operando também na vida da irmã Alessandra Gonçalves, que acabou de entrar aí, e também da nossa irmã Maria Ibarra. Que Deus esteja aí abençoando todas vocês, e que o Espírito Santo de Deus esteja aí derramando mais e mais do seu Espírito, derramando mais e mais da sua presença. Que Deus esteja aí assistindo a todos nas suas necessidades, em tudo aquilo que o irmão, a irmã necessitar, que Deus esteja vindo suprir, em nome de Jesus, amém? Fica com Deus, até amanhã às 7 horas da manhã. Receba aí também um abraço do pastor Carlos, que Deus esteja aí guardando a todos em nome de Jesus Cristo, amém? Fica com Deus, até amanhã se Deus quiser.